Entrou um pirajá aqui agora. Posso ter que abaixar essa lona. Olha como tá essa. E o galpãozinho se segure aí. Muito quente tá o dia de hoje. Uma prévia do verão. Na construção do Guruçaquete, em Monsuaba, Angra dos Reis, um temporal destruiu o nosso galpão, que era feito de lona. Já havíamos virado os cascos, estávamos construindo as pontes. Aliás, olhem aí um spoiler de como em breve estaremos, se Deus quiser. Tivemos alguns atrasos na obra, mas tocamos o bonde. Então, toda vez que entra algum temporal, a gente fica meio receoso. E eu acho que é normal, né? Pós-Pirajá. Dá pra acreditar? Caíram umas folhas de coqueiro, uns galhos ali atrás. E o galpão se manteve no lugar. Amém. Bem, aqui nós temos um problema. É o seguinte, eu preciso de volume na minha proa. Porque quando a proa mergulhar na água, ela tem que ter um volume, ela tem que afastar uma quantidade de água que será um empuxo. Esse mesmo peso dessa água vai empurrar o bico de proa para cima e vai fazer com que ele não mergulhe e comece o processo de capotagem. Então, se ele começar a entrar, ele vai entrando, se pegar uma onda no outro casco, aí vira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que quando ele for entrar, o volume que ele vai deslocar de água empurra ele para cima o mais rápido possível. Quanto menos o bico de proa entrar na água, descendo a onda, mais garantia eu tenho. Então o que eu fiz? Eu fiz dentro do formato do casco, em função da boca e do comprimento, você tem uma proa muito fina, que é um dos nossos objetivos, é que eu vou abrindo a água até a metade, um pouco mais da metade da água do barco, o mais lento possível, para poder ele ter facilidade de entrar. Mas isso causa um problema que ele termina com um bico muito fino, que aí ele vai mergulhar. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o meio termo. Eu tenho que ter um volume e tem que ter um bico de proa bem fino. Eu cheguei o mais fino possível, um volume que me interessa, para levantar o meu bico de proa. Aí queria outro problema, eu consegui isso daí. Mas, na hora de fazer o barco, você tem problemas de você curvar o compensado. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar e cortar uma parte dele, para ele poder agora vir e dobrar. Aí dobrou. Depois vai vir o outro. Para chegar aqui não tem problema mais. Fausto faz um alongamento de Eu tenho que pegar compensar. aqui. Muita gente usa isso aqui, bota em Estufa? Uma estufa, bota um sistema de vapor para esquentar e tal, mas depois ele fica muito impregnado de água, ele fica muito úmido. Eu tenho que esperar, aí tem que botar no lugar, deixar ele no lugar, ele vai secar no formato. Mas isso leva muito tempo. Então eu tenho um negócio que resolve aqui, que passar cola aqui, gasta um pouco mais de cola. Eu passo cola aqui e vou fazendo. São só 5 réguas 5 problemáticas. réguas. Então é um processo demorado para fazer a coisa perfeita. Não precisa ser perfeito, tem que funcionar. Então a gente tem que partir para praticidade. Eu corto o compensado, encho de epóxi, vai ficar mais forte do que o próprio compensado. E eu dou o formato na hora, ele sequinho, totalmente seco, é em torno de 6, 8% de umidade relativa do ar, porque pega aqui, e eu faço meu serviço e vou embora. Só demora mais tempo, porque tem que parar, cortar. Dá mais trabalho. Vir aqui, fazer o alongamento. Mostra aí o alongamento, Fausto, o que é? Alongamento da folha? A gente pega aqui e vai forçando ela, né? Ó, ficou. Olha já como é que ela já tá.
Vira assim mais um pouquinho. Então, aí, ó, ela já tá toda torta. É. Vai facilitar aqui. Gente, vocês não sabem que maravilha é quando testa aqui, tá tudo certinho. Aí a gente passa a cola e quando vai dobrá-la, a bichinha quebra. Esse aqui, ó, essa ripa é mais flexível que essa. O que eu fiz? Eu peguei a não flexível Pra testar. para testar. E o que aconteceu? Ó, ela quebrou toda. Porque essa última camada aqui não é flexível. Tá? A do meio dobrou, mas porque a fibra é assim, ó, é paralelo aos cortes. E a gente anulou essa, mas a outra não é flexível, então ela quebrou. Então a gente tem que fazer uma seleção das ripas. Isso demanda tempo, demanda um monte de coisa. Reguinhas. Isso aí. Vamos fazer outro, tentar outro. A gente fez na outra régua, tá? Agora a primeira já está aqui marcada. Então vamos pegar a segunda aqui agora, tá? Aí. Funcionou. Tá funcionando aí. O bom agora seria dar um grampo aqui e deixar até amanhã, mas a gente não espera, a gente não aguenta. Então nós vamos colocar direto aí. Terceira régua, ok. Ah, Vai essa dar foi isso. mamão com açúcar. Olhem que desaforo. Faltou essa tirinha aí, ó. Mas a gente põe um pedacinho aqui derretinho. Problema não. Quando eu não estou mais com paciência de fazer algum serviço, aí eu tô falando, meu querido, deixa que eu faça isso aí. Aí vai lá, a formiguinha vai indo, vai devagarinho, não tem muita força, então eu com força às vezes é ruim que a madeira cede, o epóxi é terrível. A madeira solta, lasca, né? Tira um pedaço, nhaco da madeira, mas o epóxi não solta, mesmo com formão. Porque eu vou com muita força, a Guta vai devagarinho, ela consegue, melhor do que eu. Aqui a posição tá horrível. A posição tá horrível, ela tem a perna comprida. É lógico que eu corri de perto, né? Já arranjei outro serviço. Ó a machadinha, ó o martelo. Sobe daqui, Fausto. Sobe daqui. Martelo, já tô vacinado contra martelo, contra machadinha. Tá bom, Fausto, tá bom, Fausto. Gente, olhem isso. 2 farpas e tem uma terceira aqui. Minha nossa, Fausto, como você consegue fazer essas proezas? Eu não, barro. Ó. Tudo estrepado. Não tá dando pra vocês verem, mas tá entrando uma frente fria
viajar. Uhul! Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com o seu jeito de avisar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Gente, terminamos a primeira camada do casco de bombordo. Ó, agora a Fausto tá fazendo arte ali, contemporânea. Pior que foi arte mesmo. Eu vou mostrar pra vocês de outro ângulo. Agora fica feiozão, mas depois Fausto entra com o acabamento e entra tudo nos trinques. Tá feio, eu sei que tá feio, mas vai ficar bonito. Acreditem, confiem que vai. Fale, capitão. Olha, a Guta falou que o bico de proa tá feio. Tá horrível, né? Mas o problema é que a gente está fazendo isso empiricamente. Não tem um computador, a gente não tem uma antepara certa. Então as anteparas estavam mais ou menos certas. Então existe diferença entre as anteparas. Nós tivemos que ir eliminando os erros paulatinamente. Cada fase eliminava parte dos erros. Ali, mesma coisa. Tem um monte de lugares que não bateu certinho. Nós estamos corrigindo agora. Então, esse reparo, essa coisa toda aí, no final, vai ficar com a superfície toda certinha. Mas nós temos que ir fazendo à medida que, vivendo o erro, à medida que a gente vai fazendo. Se a gente tivesse as anteparas já cortadinhas para o computador, não teria esse problema. Todas as escolas fechariam certinhas, a régua fecharia certinha, mas não tem. Eu quero lembrar que esse barco é um barco feito com instrumento comum, não tem computador, as máquinas são simples. A nossa tese é que qualquer um pode fazer um barco, com material simples, sem ter coisa cara. Isso é o que tem que ter sempre em mente, tá? A gente poderia lançar mão de coisas melhores, mas a gente não tem dinheiro. A gente tem que fazer uma escolha, tá? E a escolha nossa foi essa. Vamos usar o que a gente sabe. Vamos tentar fazer o barco o mais simples possível e dizer para o pessoal, principalmente o brasileiro, que tem jeito. Eu já vi o indonésio fazer barcos assim, ó, no pasto, sabe? E ele bate daqui, bate dali, que daqui a pouco a coisa está num formato fantástico. Você não vê erro no final. Os indonésios são sinistros não vê erro mesmo. No final, mas no início você fala, não vai. Mas foi. A gente cansou de ver. Esse é o trabalho que dá você não utilizar o computador. O computador facilita a vida da gente, né? Mas tem que saber mexer. E eu não sei mexer. Eu nunca consegui mexer com o computador, nunca, nem na faculdade. Tinha um sistema Fortran que a gente tinha que fazer rodar.
era um suplício para me entender. E outra coisa que era difícil de entender era o rebatimento de um ponto indescritível. Não entrava na cabeça. Bom, mas depois entrou, né? Dizem que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E é verdade, às vezes, tá? Fausto, eu acho que muita gente poderia duvidar se esse fosse o primeiro catamarã que você estivesse construindo, mas esse já é o terceiro. Mas para quem tá no início, muita gente não sabe disso, né? E acha que quem tá aqui é um velho, um bobão. Mas ele vai ver que às vezes ele vai ser pior do que esse velho bobão. Então, o julgamento que as pessoas fazem a seu respeito, você tem que entender que isso é um julgamento do mundo. Você não vai mudar o mundo. Então, é bom você saber que as pessoas pensam a seu respeito, tá? E melhorar. Ele tem aquele julgamento em função do conhecimento dele. Pra maioria dos que nos assistem, eu falo demais. Não tô nem aí pra vocês. Não, a Guta fala demais, não. Ela fala que precisa porque ela direciona o meu pensamento. Porque senão eu vou embora. Trabalhando, eu direciono ela. Porque senão ela vai fazer bobagem. Eu pego a machadinha pra todos vocês. Eu falando, ela tem que me direcionar, senão eu vou embora. Eu viajo. Daqui a pouco eu falo, eu tava falando de quê? Não lembro mais. Agora eu uso a machadinha não só pra vocês, uso pra eles também. Chatões. Machadinha. E o pior é que eu comprei a machadinha. Eu comprei a machadinha e tá ali. Agora eu tô assim, Fausto começa a me irritar, o que acontece quase todo dia, o dia inteiro. Aí eu já falo, Fausto, a machadinha, Fausto. Aí ele arreda o pé. Mas eu irrito ela de graça. Com certeza. Ela não dá motivo de irritar, não. Nós compramos 2 máquinas de uma marca chamada MTX no Mercado Livre. Essa daqui é a pinadora e essa daqui a grampeadora. A pinadora nunca deu problema. Funciona muito bem. A grampeadora, que nós passamos a usar há pouco tempo, começou a dar defeito e chegou uma hora que parou de vez. A cada grampo que o Fausto grampeava, 2, 3 não saíam. E aí a gente não podia trocar mais no Mercado Livre, né? Uma dica aí, não compram nada para deixar guardado para usar depois. Porque se tiver que trocar, você não consegue. Bom, o Fausto mexeu na bicha, deu umas porradas nela e... Ó os paranauê que ele conseguiu fazer aqui, ó. Tava vazando por algum canto e tacou epox. Agora a bichinha tá funcionando. Outra compra no Mercado Livre com defeito, só que esse nós poderíamos ter trocado se tivéssemos outra opção. Porque se vocês pesquisarem ventilador de mesa assim, ó, como nós precisamos, eles só trocam a marquinha aqui, o resto é tudo igual. E aí esse ventilador, o problema dele é que essa articulaçãozinha aqui, ó, não aguenta o peso. Fausto fez uma gambiarrinha aqui que já cedeu, né, Fausto? Olha só como que tá. Não, ele aqui não aguenta o peso. Se você botar aqui, ó, agora ele fica. Antes isso aqui cedia também, ele caía. Gente, eu não sei como vai pro mercado um equipamento que não se aguenta em pé. Disso. Isso aqui é bom, isso aqui é uma porcaria. Em vez de fazer de metal, faz plástico macio, vagabundo. No final das contas, a gente vai tacar epóxi aqui também, ó. E vamos travar ele. E a sensação que temos é que estamos pagando cada vez mais caro por materiais cada vez piores. E não temos outras opções. Fausto terminou o trabalho agorinha, fechamos os cascos. Essa semana oficialmente completamos 1 ano de obra. E agora eu tô levando, ó, um espumante que um apoiador nos deixou, não me lembro quem. Quero agradecer desde agora, porque se depender de nós dois, da roça, a gente não compra nada, a gente não comemora nada. Somos 2 vacas brabas que só sabemos trabalhar. E aí eu lembrei, vamos dar uma paradinha. Obrigada aí. Deixa eu lá encontrar Fausto. Ele já lixou uma parte do casco ali já, mas eu não vou mostrar agora não. Deixa pra semana que vem. Que?
Tira a camisa, Fausto. Aqui, ó, pra você estourar. Opa. Para. Pode ir, Fausto. Que aqui... Parabéns, parabéns. Parabéns para nós, seu Faustino. Pouquinho, pouquinho. Tchim, tchim. Tchim. Bom. Ah, O que você tem a dizer aí de um ano de obra geral, né? Galpão, casco. a obra foi dureza, mas o mais importante que o fundo fechou, bateu. Isso é o mais importante. Agora a gente tem um fundo e a gente tem os cascos. Agora vai funcionar certinho, a curvatura fechou. Estava lixando lá, ó, tá ficando perfeito. Então, agora relaxa porque a gente vai ter o casco. O casco vai sair legal. O resto não tem problema que vai sair. O casco era o mais difícil, acertar essa curvatura toda. Então, feito. Agora é só trabalho, tranquilo, vai indo. Minha preocupação maior passou. E você acha que a gente está trabalhando bem? Eita! Olha, eu acho que quanto mais se pensar, menos trabalho. Nós gastamos 3 meses no Guru Saket para acertar essas escovas. Aqui a gente gastou 2 semanas. Então foi muito mais rápido. Agora a gente tem que assentar isso daí, esse parque é maior que o outro, vai demorar um pouco mais, mas as ripas fecharam. Então eu acredito que a gente deve, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai terminar no mesmo tempo do outro. Mas só que a gente não vai conseguir fazer isso. Né? Eu não tenho mesma idade, a Guta não tem mesma idade. E tem hora que cansa. A coisa quando não começa a bater, cansa. Então só tem o outro para reclamar. Aí o outro cansa mais ainda. Mas a obra é desse jeito, a construção é desse jeito. Quando se faz em família, a família é uma arena. E as diferenças vão ter que ser parada, né? Quando você trabalha no estaleiro, é diferente, sabe? Porque você não tem liberdade de falar com a pessoa, você reclama com o superior que vai chamar atenção, tal, para ele. Agora aqui não, aqui é marido e mulher. 20 anos, 24 horas por dia juntos. Então, quer dizer, você tem muita liberdade em falar para o outro coisas que às vezes você nem quer porque está cansado. Isso vai indo. Vocês devem acompanhar a Guta é um pouco, ela assim, como é que se diz, ela é mais clara, né? Ela mostra o altos e baixos dela, e todo mundo está vendo a Guta na intimidade dela, como é que ela é. E é isso, construção é isso, é um ajuste, e o casal tem que fazer, ou então, por um lado ou para o outro, mas um ajuste vai ter que ser feito, será feito, com certeza. Então, acho que aqui a gente está fazendo ajuste para melhor. Meu filho, você não se livrou de mim até agora, não se livra mais. Já era. Muito bom. Fazia tempo que eu não tomava champanhe, ou espumante, né? Eu gostei. Agora, se você gostou, dá um likezinho pra Guta. Faça... Eu tô passando ela, né? Daqui a pouco ela vai começar a reclamar de mim. Eu não posso criar nada. O povo fala que eu falo demais. Jesus Cristo. Eu queria agradecer a todos os apoiadores que fazem desse canal possível. Porque, gente, se não fosse o apoio de vocês, a gente não teria como disponibilizar esse tempo para fazer os vídeos no canal. Não teria. A Guta hoje, por exemplo, saiu, foi resolver problemas, né? Que tinha que se resolver. Eu fiquei trabalhando aqui e é isso, sobra pouco tempo. Agora a gente vai tirar um dia da semana para cuidar das nossas coisas. A gente para de trabalhar na semana, durante um dia da semana, né? Não sábado e domingo, para poder fazer as coisas, comprar e tal. Porque a gente estava deixando a casa abandonada, um monte de pendência. O quintal estava todo sujo, as lonas estavam todas estragadas.
todos os dias, 10 horas, 12 horas por dia, e chega uma hora que um quer esganar o Ela outro. quer sempre, olha. Agora, na minha parte, eu tava correndo para ver isso aqui. E Então, me levando junto. ela aguenta, ela reclama, mas aguenta. Mas se não for assim, ela não ficaria, não. Segundo Martim da Vila, né? Não, começa não. Parou por aí. Até semana que vem, gente. Tchau. Martim da Vila, fala sério.